Olá, eu quero cumprimentar a todos. É com muito prazer e satisfação que eu cumprimento a todos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Edson Lopes Dantas e essa apresentação é um projeto de práticas pedagógicas, é um projeto interdisciplinar de práticas pedagógicas. Projeto esse que tem uma duração, foi feita uma duração de 10 horas, desenvolvimento desse projeto. E aí eu quero socializar, apresentar para vocês esse projeto, a forma como nós fizemos a observação, o trabalho de campo, uh, é, preparamos o material para fazer a aplicação das aulas, de práticas pedagógicas. E nesse primeiro momento eu quero iniciar fazendo a apresentação da escola, do local, onde me foi cedido a oportunidade de fazer o meu trabalho, desenvolver o meu trabalho, e esse trabalho foi bastante proveitoso, eu acredito, tanto para mim quanto para a turma que nos recebeu e permitiu desenvolvermos esse trabalho de práticas pedagógicas com a orientação do projeto interdisciplinar. Então, eu quero iniciar esse primeiro momento fazendo a apresentação dos slides, né? Deixa eu colocar aqui os slides no início. E nesse primeiro momento, eu quero apresentar aqui a escola que me recebeu e, ao mesmo tempo, apresentar a estrutura dessa escola, né? Uma escola que é consideravelmente estruturada, tem uma excelente estrutura essa escola, e essa estrutura permite a escola desenvolver um excelente trabalho nessa área da educação. Práticas pedagógicas, projeto interdisciplinar. A escola que me recebeu foi a Escola Estadual Filomena de Azevedo, é uma escola do Estado, do ensino médio, e essa escola desenvolve o ensino médio de forma integral. Mostrando um pouquinho da estrutura dela, que é a entrada da escola, parte da frente, que traz o nome dela, o seu slogan, né, da escola. Aqui é a portaria. Eu percebo que, falando da estrutura, da organização estrutural da escola, a escola ela tem uma boa segurança, né? Essa portaria tem um sistema de segurança de controle remoto, os porteiros estão sempre atentos, aqueles que vão chegar para receber os alunos e outras pessoas, terceiros ou pessoas estranhas que porventura venham para fazer uma visita à escola, resolver alguma questão em relação à educação ou em relação a algum aluno da escola também. Aqui é a parte do refeitório. Eu achei bastante interessante essa parte do refeitório, bem organizado, uma parte aberta, ventilada. E a organização desse refeitório é interessante porque, além dele ser uma área aberta, arejada, permite uma boa quantidade de alunos, ou seja, essa escola ela tem mais ou menos uns 300 alunos, né, em cada turno, em cada momento. E aí esse refeitório ele é bem organizado, né? E ele comporta todos esses alunos aí. E outra coisa que eu percebi no refeitório é que tem uma partezinha aqui próximo que tem uma mesa para eles jogarem o esporte de mesa, acho que é ping-pong. E esse espaço do refeitório não é somente para as refeições, mas para interação, socialização. Eles aproveitam esse espaço para palestras, aulas de campo, no caso, aulas fora da sala de aula, algum evento educativo, aulas lúdicas, enfim. Então, achei bem interessante aqui esse refeitório. Essa parte agora que se apresenta é uma parte também que eu chamo de área social, é uma parte que eles se encontram para fazer socialização. Perceba que é um espaço bastante arborizado, ventilado, e aí permite eles, num possível intervalo de aula, eles se encontrarem, se reunirem,
revisar o assunto, estudar ao ar livre, né, que permite, esse espaçozinho permite isso. É um espaçozinho que é bem legal, assim, para os alunos ter esse momento até particular ou coletivo com seus colegas. E aí a gente percebe que tem algumas árvores, é um espaço bem legal. Mais acima, você vê aqui uma parte que deixa eu ver se eu pego aqui eu não consigo pegar. Essa parte aqui, eu não sei se na gravação dá para ver o cursor do mouse, é um ginásio de esporte, né? Ele está sucateado, ele não está funcionando, ele está sem a sua cobertura, mas essa escola dispõe desse ginásio de esporte. Então, assim, é uma escola bastante bem estruturada, bem, sabe, apresenta e oferece uma estrutura bem legal para os alunos, que aí pode se tornar bem dinâmica para as aulas se tornarem mais atrativas e um lugar bem dinâmico para eles, certo? Embora esse ginásio não esteja funcionando, mas já funcionou. Outra área que me chamou a atenção na escola é que eles têm uma biblioteca comunitária. E nessa biblioteca comunitária, ela é bem organizada, climatizada, e ela tem um excelente acervo de livros, e aí tem um profissional que cuida desses livros, tem uma pessoa que está ali para manter a ordem, manter o silêncio, manter a organização, toda a política ali tem uma pessoa para cuidar dessa área. Aqui já é a sala de aula, a sala que eu executei o projeto, desenvolvi o projeto, perceba que a estrutura didática, as ferramentas didáticas ainda é bem tradicional, né? O quadro, a lousazinha, utilizamos um pincel para escrever no quadro, e eles retiram do quadro, escrevem no caderno. Então, a sala de aula eu percebi que ela é bem compacta, aí nós temos, aí comporta 35, 36 alunos, eles ficam imprensadinhos, é bem compacta a sala, vocês percebem que tem um ar-condicionado, é uma sala climatizada, porém, esse ar-condicionado apresenta problemas de vez em quando, aí tem que abrir a sala para poder ventilar. Então, a escola tem uma certa estrutura, e essa sala também já apresenta uma certa estrutura. Bom, o segundo ponto da minha observação já é propriamente das aulas. A postura do professor, o desenvolvimento do professor, o conteúdo que ele utiliza, sua metodologia, sua didática, a forma como ele vai interagir com os alunos vão interagir com o professor, a forma como os alunos vão ali absorvendo, socializando e também se relacionando com o professor. A observação das aulas iniciou no dia 23 de novembro. Eu tinha basicamente 2 dias para me trabalhar, que era a quinta e a sexta. A quinta, o professor tinha 2 aulas, né, 2 horas de aula, 2 aulas, a primeira e a segunda aula, e na sexta-feira ele tinha a terceira aula, já que era o professor Joel Guedes de Souza que estava me acompanhando, então eu precisava acompanhá-lo também, então, nas quintas e nas sextas. Então, eu iniciei dia 23 de novembro de 2023, às 7h20, e o término foi no dia 8 de dezembro, justamente hoje, de 2023, às 9h30. Então, é a Escola Estadual Filomena de Azevedo. Essa turma é o primeiro ano D, é uma turma do turno matutino, e geralmente essa escola ela é uma escola de ensino médio a nível médio integral, né? Então, nessa data, nós iniciamos as nossas observações e fizemos algumas anotações que julgamos mais importantes ali. Essa escola ela é composta por uma diretoria, uma coordenação, um corpo docente e outros colaboradores, como porteiro, bibliotecário e ASGs. Geralmente, o corpo discente essa escola tem aproximadamente uns 300 alunos ao todo, porque geralmente ao longo do ano, esses alunos eles vão desistindo no caminho, né? Nas salas, na sala que apliquei o projeto, que é o primeiro ano D, ela é composta de 36 alunos, com faixa etária entre 15
e 16 anos, né? É uma sala que tem os alunos assim, bem conscientes em relação à necessidade de estudar. Então, eu julgo que essa escola é uma escola bem dinâmica em relação ao desenvolvimento social, com espaço para a prática de esporte, como em relação à atividade escolar, percebi que as aulas são bem dinâmicas, os professores desenvolvem um trabalho pedagógico bem diversificado, como aulas de campo, aulas lúdicas, os professores trabalham com trilhas pedagógicas, que é uma mistura de disciplina de acordo com a escolha deles de migrar para uma certa disciplina, e ali eles trabalham numa trilha. Também eles trabalham com orientação pedagógica, dentro da proposta das normas reguladoras da educação, e percebi que os alunos recebem aulas específicas, né? Eu percebi também que eles recebem aulas específicas e orientações para prepará-los para o Enem, né? É bem interessante, a escola tem esse cuidado, tem esse zelo. Eu percebi que a escola, junto com os professores, tem esse zelo, esse cuidado e a responsabilidade de preparar esses alunos também para o Enem, né? Preparando eles para o futuro, para ingressar numa faculdade. Ou seja, é uma escola que, já que é de ensino médio, é uma escola que prepara seus alunos para o futuro. Dentro do contexto e perfil escolar, eu percebi que os professores eles interagem entre si em relação às aulas, eles conversam quando eles estão na sala dos professores, eu fui observando isso. Eles conversam sobre várias questões em relação à escola, comportamento dos alunos, dificuldades deles, os pontos fracos, fortes, suas necessidades, como também as oportunidades que surgem a partir dos pontos fortes, pontos fracos e as necessidades. Então, a partir daí, eu percebi que eles vão traçando a dinâmica das aulas, segundo a necessidade dos alunos. As salas são climatizadas, como eu já disse, às vezes apresentam um probleminha no ar-condicionado, mas eu achei bem interessante. As salas de aulas, elas têm um conjunto de cadeiras e mesas, né, em fileiras, a escola trabalha a tempo integral, os alunos chegam às 7 horas da manhã e muitos deles, a maioria deles, saem mais ou menos às 17 horas. Então, é uma escola que tem esse perfil de tempo integral, né? Uma escola que tem essa desenvoltura e tem esse perfil, né? Tem essa preparação para tempo integral. Em relação ao comportamento dos alunos e reações e metodologia, no geral, eu percebi que os alunos se comportam muito bem. Eu não sei se é porque tinha uma visita, eu estava ali. Eu percebi que tem uns mais dedicados, outros nem tanto. Uns totalmente desinteressados, né? Eu conversando com o professor, ele disse que muitos estão desinteressados porque já fizeram o Enem e agora não querem mais estudar porque também já chegou no finalzinho do ano. Percebi uma turma que não consegue acompanhar, uma turminha dentro da turma que não consegue acompanhar em relação ao envolvimento e desenvolvimento do conhecimento. A metodologia usada pelo professor é a mais dinâmica possível, né? E eu percebi isso, a fim de tornar sempre o aprendizado mais acessível e atraente possível. Já no aspecto metodológico do professor, eu percebi que ele utiliza o método clássico, que é o quadrozinho, ele vai escrevendo com pincel, as atividades, e ali os alunos vão escrevendo para o caderno, né? Então, ele usa o método tradicional de ensinar. Em relação ao clima e ambiente da sala de aula, na sala de aula, lá eu percebi que se desenvolve um momento de bastante interação, isso acontece, essa interação entre o professor, entre o aluno, há uma boa interação. E, por sua vez, também os alunos, os colegas, eles conseguem interagir entre eles. Então, é um clima de absoluto respeito, como eu disse. Não sei se é porque tinha um visitante, eu me apresentei no dia, e eu estava ali, dizendo que eu estava fazendo um trabalho, e eles estavam bem atentos também, achando interessante a minha presença ali, né?
Às vezes eu percebi uma voz ou outra que ficava mais alterada, que subia, mas nada que saísse do controle do professor ou que gerasse um desrespeito dentro da sala de aula, né? O clima e ambiente na sala de aula. A turma ela é composta de 36 alunos, faixa etária entre 15 e 16 anos. O perfil ético é homogêneo, né? O perfil ético é homogêneo, né? Eles não têm tantas diferenças étnicas, são homogêneos. Em relação a gênero, o gênero é diverso, né? É diversificado lá no ambiente da escola, no ambiente da sala de aula, composta pela maioria feminino, geralmente é mais meninas do que meninos. Percebi que eles gostam da disciplina, né? Eles não demonstram nenhuma recusa, pelo contrário, eles gostam da disciplina, se dividem em grupos no momento que o professor pede para essa metodologia, eles não têm dificuldade em se unir, em se juntar em grupos. Eles gostam de conversar entre eles, eu percebi que tem muita conversa, eu acho que isso é muito normal nesse ambiente de sala de aula escolar, principalmente no ensino público, né? E eles gostam muito de combater, de falar sobre o cotidiano. Eles estão escrevendo aqui, mas falando de outras coisas totalmente diferentes em relação à aula, né? Da sua vida particular, em questões particular, né? E outra coisa interessante, que é bem positivo, eles elegeram um líder de sala de aula, uma moça, uma menina. E geralmente esse líder, ele é responsável por falar pela turma, representar a turma. Quando a turma planeja alguma aula de campo, alguma excursão, essa líder ela fica responsável por arrecadar, juntar esses recursos financeiros para fazer para fazer a excursão. Também, geralmente, esse líder ele fica responsável por conversar com a direção no momento que há uma necessidade de falar pela sala, representar a sala. Quando houver alguma questão, algum problema, o líder ele serve como um tipo de testemunho, ele tem uma certa voz ali dentro, certo? Claro que a autoridade na sala é do professor, né? Ele que ali coordena, ele que orienta, a administração, a coordenação é dele. A dinâmica de interação entre alunos e professor é bem interessante. Percebi uma boa interação entre ambos, professor e aluno, mas eu senti o professor um pouco tanto limitado. Não no aspecto de conhecimento, ele tem bastante conhecimento, ele tem bagagem, ele é um professor da rede estadual de ensino, passou no concurso, mas eu percebo uma certa limitação no sentido da timidez, os recursos didáticos, da execução das tarefas, me pareceu um tanto quanto superficial, me parece que ele e a turma entrou numa zona de conforto, e não sei se é porque já era no finalzinho do ano, né? Já tinham feito o Enem, já estava para encerrar. Eu não sei, só sei que eu senti um pouquinho de superficialidade, deixando eles um pouco à vontade. Eu percebi que o professor perdeu um pouquinho de fôlego junto com os alunos, e aí aquele momento de sala de aula se torna muito mais o momento de interação, de conversas, de focar naquilo que é mais do cotidiano deles do que propriamente na aula, entende? Na aula, no conteúdo, naquilo que está sendo, aquilo que está sendo transmitido ali no quadro, né? Eu percebi que não tem assim uma explicação um pouco mais profunda, com tempo, chamando eles para o assunto. Então eu senti essa dificuldade, né? Justamente nas atividades realizadas em sala de aula, eu senti um pouquinho esse pecado no sentido de não se aprofundar um pouco mais, de puxar um pouco mais dos alunos, de insistir um pouco mais com eles, exercitar um pouco mais a leitura. Eu sei que nessas alturas do ensino médio, eles estão ainda no primeiro ano, né? Mas nessas alturas, supõe que eles têm uma boa leitura, uma boa desenvoltura na leitura, mas eu percebi que eles não têm uma boa desenvoltura na leitura. Eu percebi isso quando eu comecei a aplicar, né? Eu comecei a aplicar o assunto, fui trabalhar com eles e eu pedi para eles acompanharem lendo os parágrafos,
né, as estrofes, os parágrafos, e eu percebi essa dificuldade em alguns, né? Então, assim, mas as atividades são feitas, o professor orienta muito bem, eu percebo que ele também estimula os alunos, eu percebo que ele também permite a autonomia dos alunos na resolução dos problemas, na resolução dos exercícios, ele estimula essa autonomia. Eu só acho que ele fica assim um pouco mais largado, né? Que deveria ali puxar um pouco mais deles, certo? Exigir um pouco mais. Eu digo exigir porque eu percebi que eles têm capacidade de que se exige um pouco mais deles, até para que eles pudessem se assimilar um pouco mais, desenvolver sistematicamente na cabeça deles aquilo que estava sendo transmitido, né? O comportamento e reação dos alunos, a maioria demonstrou bastante interesse pelas aulas, empregando esforço para compreender, entender e absorver a matéria. Outros, eu percebi que tinha gente que estava lá na Netflix, né? Na sua série preferida, e ali outros estavam dormindo. E eu percebi essa zona de conforto nesse sentido, né? As pessoas, eles muito assim, largados ali. Eu não sei. Depois eu conversei com o professor sobre isso, ele disse que já teve um pouco mais exigente, cobrando um pouco mais, mas ele disse que se tornou mais maleável depois que percebeu que estava gerando alguns conflitos, dificuldades de relacionamento entre eles. Então, o professor achou melhor acalmar um pouco mais e deixar eles um pouco mais à vontade. Mas, na minha concepção, eles estavam muito, muito à vontade, né? Eu acho que existe formas, metodologia, didática que permite ele se interar, se envolver um pouco mais com as aulas, com o conteúdo. E aí eu fui aplicar, né, a minha sequência didática, né? Apresentei o meu produto educacional, certo? Quando eu fui aplicar a minha sequência didática, eu me apresentei, disse o meu nome para eles, me apresentei que estou cursando, sou estudante da Faculdade Uniaselv, eu estou me formando em Pedagogia, Letras, Português, formação pedagógica em Letras, Português, e que eu estava ali para estar fazendo um projeto interdisciplinar de práticas pedagógicas. E naquele momento eu me apresentei, pedi a ajuda deles, pedi o apoio deles, e ali eu fiquei à vontade, né? E percebi que eles ficaram também muito à vontade, porque nessa primeira fala, nesse primeiro contato que eu tive com eles, permitiu ficarmos bem à vontade ali. Graças a Deus por isso. E aí eu fui desenvolvendo a minha sequência didática. Ou seja, eu dei continuidade àquilo que o professor já estava trabalhando com eles, que era gramática, na unidade de temática sintaxe, né? Sintaxe. Eles estavam trabalhando isso aqui, e dentro da sintaxe, trabalhavam processos de formação de palavras. O professor tinha dado início a, a essa unidade temática, e ali eu fui desenvolver naquilo que ele já estava trabalhando para não atrapalhar o cronograma das suas aulas, né? O cronograma da sua ementa, das suas aulas. E aí eu fui ali dar continuidade, para que também ele pudesse me avaliar, né? Naquela continuidade. E para mim foi um grande desafio. Você tem um professor ali, experiente, na sala de aula, muito tempo, que já tem aquela interação com os alunos, fica à vontade, e você tem que chegar assim, do nada, e fazer uma aplicação, e num tempo muito rápido, curto, no sentido assim, que não são 10 horas, e a gente não tem tanto tempo para a gente se enturmar e se familiarizar. Então, foi um grande desafio. Mas aplicamos da melhor maneira, da melhor forma possível, me preparei, preparei o material, o tema geral é gramática, como eu já disse, o componente curricular português, a unidade temática sintaxe, alguns chamam de sintaxe, e foi um processo de formação de palavras. E o objeto do conhecimento foi esse, processo de formação de palavras, derivação e composição. Derivação e composição foram as duas bases dentro do processo de formação de palavras que eu utilizei.
a partir da continuidade do professor. A turma é o primeiro ano de 10 horas de duração, tanto a observação quanto a aplicação da sequência didática. E aí eu fui traçando o objetivo, né? Quando eu preparei o projeto, já fui traçando o objetivo, e o objetivo que eu tracei em preparar a minha sequência didática é que eles, para que conhecer a língua portuguesa, eles entender como funciona o processo de formação de palavras, de forma que eles se aprofundassem nas noções, processo de derivação, prefixal, sufixal, parassintética, o processo imprópria, regressiva, processo de composição, justaposição, aglutinação. Então, era basicamente esse caminho que eu escolhi para trabalhar com eles. E como o professor já tinha dado uma introdução, então eles já tinham também um pouco desse conteúdo do caderno e ficou muito fácil deles assimilarem. Como competência, eu pensei deles desenvolver a capacidade prática do conteúdo na vida em seu cotidiano e na vivência sociopolítica deles, né? Que eles compreendessem e utilizassem as ferramentas da gramática de forma crítica e reflexiva, né? Essa foi a ideia de desenvolver essa competência, a competência neles. Em relação à habilidade, eu queria que eles identificassem, classificassem, descrevessem, planejassem. Ler, interpretassem um texto, porque dentro desse processo de formação de palavras, nós trabalhamos também interpretação de texto no sentido de as palavras que se modificam, né? O verbo ele se torna um substantivo, né? Dependendo da sua interpretação contextual, através do prefixo e do sufixo, do verbo ele pode se tornar um substantivo, e assim por diante, o substantivo um verbo, e nós trabalhamos isso aí, né? Então, a ideia era eles identificar, como habilidade, identificar, classificar, descrever e planejar, ler e interpretar um texto, apresentar um trabalho para os colegas e realizar ações que refletissem o seu desenvolvimento ao longo da evolução escolar. Dentro desse aspecto de apresentar um trabalho, porque cada conteúdo que eu passava, cada pedacinho do conteúdo que eu passava dentro da sequência didática, eu pedia para eles apresentar, desenvolver o que eles estavam entendendo, o que eles estavam assimilando, se eles conseguiam identificar, interpretar. É por isso que eu, assim, coloquei nas habilidades. Na avaliação geral, a aplicação de um exercício prático, nós fizemos a aplicação de um exercício prático de perguntas e respostas feito em dupla. A gente separou as duplas e no momento da aplicação do assunto, os alunos eles foram os agentes da resolução do problema, ou seja, antes de eu levar um gabarito, apresentar o gabarito do assunto, eu pedia para que eles pudessem ali desenvolver a solução do problema, né? Resolvesse a questão ali. E estimulando eles justamente a pesquisar, a estudar, a desenvolver o assunto, certo? As referências bibliográficas que eu utilizei, primeiro, eu usei referência de um livro que o professor passou para mim, é o livro de português ensino médio, primeiro ano, manual do professor, que esse livro tem como tema ser protagonista, organizado por Ricardo Gonçalves Barreto, material de divulgação da edição SM, aqui tem o código do livro, né, o código da seleção 25173 COL01. Esse é o livro que ele recebeu da Rede Estadual de Ensino para usar como base dos seus ensinos, na sua sequência didática, né, pedagógica. E também ele me enviou um link que é todamatéria.com, processo de formação de palavras. Ele me enviou esse link de uma professora muito interessante, né? Professora Márcia, se eu não me engano agora o nome dela, e é bem esclarecedor, inclusive tem até uma atividade que ela apresenta, e nós aproveitamos essa atividade.
E aí, a partir desse link, eu preparei um e-book em PDF com as minhas sequência didática, né? Então, aqui vai apresentar meu plano de aula 1, que eu trabalhei. Nós utilizamos a lousa branca com pincel e utilizei o celular para me ajudar nas minhas pesquisas. O procedimento metodológico inicialmente, foi feito um ato de apresentação, como eu já disse, eu me apresentei, informando meu nome, o curso que estou fazendo, matéria que estou pagando e a instituição onde estou fazendo o curso, e assim por diante. E assim, quebrou o gelo, né, aquele primeiro momento, e ficou bem legal. Procedimentos metodológicos, eu usei ali exercício. Após a introdução, foi feita a aplicação do conteúdo postado para aquele primeiro momento, certo? Eles passaram para o caderno, e ali nós fomos desenvolvendo a formação de palavras, fomos ali criando uma discussão, a participação de todos, desenvolvimento, uma reflexão mútua. Eu coloquei eles para fazer a leitura do conteúdo, para que eles pudessem assimilar, e não somente decorar o conteúdo, mas absorver esse conteúdo, né? Avaliação, pronto, eu coloquei eles para participar do desenvolvimento da habilidade crítica reflexiva, a leitura e discussão em grupo, na sala, assimilação do conteúdo, desenvolvimento prático, e aí são as referências bibliográficas. O anexo, como eu já falei, foi o e-book que foi elaborado, retirado do site da matéria, que eu desenvolvi. No segundo momento, que foi já a continuidade, né, dessa aula, o segundo momento, que é o segundo plano de aula, eu utilizei os mesmos recursos materiais didáticos, porque é uma continuidade, ali o procedimento metodológico também. Vamos falar sobre o processo de derivação prefixal, sufixal, parasintética, própria e regressiva, o processo de composição, justaposição e aglutinação. Foi copiado o assunto no quadro, sequencialmente foi feita uma explicação, e enquanto eu estava explicando o assunto, fazíamos também uma interação e uma avaliação no momento da explicação. A avaliação era como eles estavam desenvolvendo o assunto, né? Aprendendo aquilo ali. Era a forma como a gente fazia essa avaliação da aula também. O terceiro plano de aula também é continuidade. Esse é um assunto que não é tão pequeno. E aí a gente deu continuidade na aula seguinte. Os recursos também foram os mesmos que eu utilizei. E aí nós fomos nos aprofundando um pouco mais sobre as derivações parasintética, derivação imprópria, regressiva, processo de composição. E aí a gente trabalhou também neologismo, que é o surgimento das novas palavras, hibridismo, né? Então a gente foi trabalhando. E depois a gente fez uma atividade avaliativa. E essa atividade avaliativa, no meio de tantas que a gente fez, no sentido de a participação da sala, essa atividade avaliativa, pedimos para eles se separarem em grupo, e ali aplicamos um exercício de marcar, um exercício objetivo, né? Para eles marcarem. Tinha ali tantas palavras, 3 ou 4 palavras, para que eles dissessem a classificação daquelas palavras. Se tinha o prefixo, sufixo, se era uma derivação parasintética, imprópria, regressiva, se era uma composição por justaposição, se era uma composição por aglutinação, e por aí foi, desenvolvendo a nossa atividade, né? Terminando essa parte da aplicação das minhas aulas, do conteúdo, da sequência didática, aí depois eu fui organizar, na verdade já estava bem organizado, na verdade o produto educacional, né? Não é? O produto educacional, que é justamente a aplicação que eu fiz na sala de aula, o conteúdo, o e-book que eu criei ali para orientar as minhas aulas, o objetivo didático do produto educacional, que o produto sirva de referência como fonte de pesquisa e orientação para que desenvolva sequencialmente e de forma sistemática o assunto proposto.
a descrição do produto educacional e forma de utilização. E aí foi elaborado um assunto em PDF, extraído da disciplina Sintaxe, processo de formação de palavras, retirado tanto do livro quanto do site que o professor me referenciou, me enviou. E aí nós temos as referências de onde eu extraí o conteúdo para aplicar essas aulas. E aí aí é uma partezinha do conteúdo do exercício que eu apliquei lá, utilizando aí uma questão da banca de concurso 6 Gran Rio, né, do Rio de Janeiro, fazendo essa pergunta, as palavras esquartejar, desculpa, irreconhecível, foram formadas especificamente pelo processo D, e aí eles tinham uma tarefa de trazer essa resposta. Então foi um momento assim bem interessante, bem dinâmico. Os desafios é de você estar ali tendo a responsabilidade de passar conhecimento, passar instrução, orientação na sala de aula é um grande desafio, né? Você assumir essa responsabilidade de forma ética, respeitosa, respeitando as normas da educação do nosso país. Enfim, foi um grande desafio assumir o lugar do professor, estar sendo avaliado por ele, um grande desafio. Mas, porém, foi muito gratificante. Eu me senti, naquele momento, sendo avaliado e na prática, desenvolvendo a aula, eu me senti que, de fato, essa é a minha vocação. Eu gosto de dar aula, eu me senti bem naquele ambiente, naquela socialização, naquele momento de interação, com os problemas, com as dificuldades, com os desafios daquele momento. Eu me identifiquei muito. E aí eu percebo que eu escolhi o curso certo, estou no caminho certo, e esse é o meu objetivo, e posteriormente fazer um concurso, passar no concurso, e ingressar numa sala de aula, porque é muito gratificante, e eu gostei de assumir a responsabilidade de ser o autor da formação de alguém, de um aluno, de uma pessoa, muito importante, muito interessante. Então, eu quero encerrar esse momento, os meus slides já expiraram-se, eu quero encerrar esse momento agradecendo ao professor Denis por essa oportunidade. Espero que eu tenha atendido a expectativa daquilo que pediu o trabalho, o curso, o projeto, para que eu venha obter a nota necessária. Então, muito obrigado, um abraço, até a próxima oportunidade que possamos estar aqui desenvolvendo mais um projeto interdisciplinar de práticas pedagógicas.